Pronto, vamos lá. Hoje eu convidei vocês aqui para mostrar um recurso novo que a gente criou no Solaris Cloud, que é um negócio que, assim, se você parar para pensar, nem tem tanta coisa assim, mas às vezes as coisas mais simples são as coisas que facilitam a nossa vida, né? E o que nós fizemos, na minha opinião, foi um recurso que vai facilitar muito a vida de vocês que faz gestão de estoque, que se preocupa com a questão da quantidade de produtos em estoque, de otimizar o valor investido, etc, etc, etc. E quem já participou das minhas apresentações sabe que a gente foca muito na questão do estoque como um fator de otimização da lucratividade de uma loja de um negócio comercial, né? E por que a gente faz isso? Por que a gente tem tanto foco na questão de gestão de estoque, o motivo é muito simples, porque quem já participou de outras apresentações minhas sabe que eu costumo chamar estoque de dinheiro congelado. E a verdade é que a maior parte Aliás, um parênteses, está todo mundo me escutando bem, pessoal? Todo mundo consegue me ouvir? Se puderem responder no chat. Ok, perfeito. Então, deixa eu voltar um pouquinho, que eu já comecei falando feito um louco. Bom dia, para quem nunca participou de uma apresentação conosco, meu nome é Ricardo. Eu sou diretor técnico aqui da Solaris TI, que desenvolve, entre outros produtos, o AutoPet, né? Acho que conheço bastante gente aqui pela lista, aqui tem bastante gente que eu conheço. Alguns são nomes novos para a gente, mas eu estou vendo que tem bastante gente aqui que participa regularmente das nossas apresentações, das nossas conversas. Bem-vindos a todos. Eu comecei já atropelando, então vamos voltar um pouquinho. Bom dia para todo mundo, tá bom? Hoje o nosso tema é estoque e como fazer uma gestão rápida de estoque. A conversa vai ser bem rápida, tá bom? O que eu tenho para mostrar não é uma coisa que demora muito, mas eu acho que é uma coisa que vai ter bastante impacto na forma de vocês trabalharem se vocês resolverem utilizar esse recurso, tá? E como eu estava falando, por que trabalhar estoque é tão importante? Porque estoque é uma forma de você congelar o seu capital de giro. E numa empresa de comércio, a maior parte do capital de giro fica congelado na forma de estoque. Então, quanto maior for a qualidade na sua gestão desse capital de giro, ou seja, do seu estoque, maior é a possibilidade de você rentabilizar o negócio. Esse é um motivo muito simples, porque a gente sempre foca muito na questão de como comprar bem, como gerenciar bem o que você tem em estoque, como tornar esse estoque o mais rentável possível, certo? E essa grande novidade que a gente está falando, temos uma novidade, na verdade, ela é uma reunião de coisas. A gente resolveu simplificar a sua gestão de estoque. E para isso, o que a gente fez? A gente criou uma tela no Solaris Cloud, que eu vou mostrar para vocês hoje, que a ideia, ela não tem nada de especial, se você parar para pensar, são informações que você já tinha no sistema, só que eram informações que estavam espalhadas em vários pontos diferentes que nós resolvemos reunir num único local para tornar muito mais ágil a gestão de estoque. A gente chamou essa tela, não por acaso, a tela de raio-x, de um fornecedor. E por que a gente fez isso? E por que a gente chamou de um fornecedor, de um fabricante? E por que a gente colocou isso vinculado ao fabricante? Que é para você poder analisar aquele fabricante que você estiver tirando esse raio-x de uma maneira que você possa conversar com um representante comercial, com um vendedor, enfim, para que você consiga não só analisar, mas utilizar isso como um facilitador para você conseguir fazer os seus pedidos. E como é que é essa nova tela, etc. Tal? Na verdade, é uma reunião de coisas. Acho que vocês conseguem ler a minha imagem. Se quiser, eu posso aumentar aqui um pouquinho. Tá dando para ler a imagem aí tranquilo? Dá uma respondida para mim aí no chat. Tá dando, né? Então tá. Então o que essa tela tem? Na verdade, essa tela tem uma série de informações relevantes a respeito de estoque de um determinado fornecedor. A gente vai passar em cada uma dessas informações aqui rapidamente, mas a ideia principal dela é reunir num único local
a maior parte das informações que são importantes para você quando você está olhando um estoque de um determinado fabricante. Vamos dar uma olhada rápida aqui. Eu estou mostrando esses dados aqui. São dados reais de um cliente nosso, que autorizou naturalmente a gente a fazer essa exposição dos dados sem identificação de quem é o cliente, claro. Mas são dados verdadeiros. Depois nós vamos entrar no nosso sistema aqui, e aí sim a gente vai trabalhar um pouquinho, bem rápido, com dados fictícios para a gente ver a coisa funcionando. Mas o que essa tela mostra? Olha só, vamos aqui na primeira linha, da primeira linha direita para a esquerda, do início ao fim. É bem simples. Primeira tela, a primeira informação que ele tem é uma informação cadastral, né? Para um determinado fornecedor, vejam que eu estou olhando aqui o fornecedor da Royal Canin. Para este fornecedor, para esse fabricante, nós temos em cadastro 283 itens. Então, esse seria o portfólio desse fornecedor nesse momento, 283 itens. Aí eu tenho aqui uma segunda informação que está se repetindo, 283 itens, que são os itens em catálogo, né? Porque, especialmente, nesse cliente, ele não marcou nenhum desses itens, desses 283, como fora de catálogo. Ou porque eles não estão fora de catálogo, ou porque ainda não foram marcados como tal. Então, isso aqui é uma informação cadastral. Depois ele mostra para você, em quantidade de estoque, quantos itens... Perdão. Quantos itens estão em estoque deste fornecedor nesse momento? Então, olhando rapidamente, a gente sabe que há 2.300 itens aproximadamente de estoque desse fornecedor nesse momento. E esse estoque tem um valor estimado de R$81 mil. Então, isso é informação de quanto é o estoque dele, o que ele tem de itens cadastrados, a quantidade em estoque e o valor do estoque nesse momento. Depois disso, ele dá uma outra informação interessante, que é, ok, eu tenho 2.300 itens e tenho 81 mil. Qual é a importância desse fornecedor dentro do meu negócio? Então, o que ele faz para dar uma ideia da importância desse fornecedor? Ele mostra para os últimos 12 meses quantos itens desse fornecedor foram vendidos, e aqui ele sempre considera 12 meses anteriores, então não é as vendas do último ano, e sim dos últimos 12 meses, né? Ou seja, 12 meses corridos de hoje para trás. Então, neste ano anterior, quer dizer, 12 meses corridos para trás, esse fornecedor gerou uma venda de 14 mil itens, certo? E um faturamento de R$500 mil, mais ou menos. Então, isso aqui dá uma noção da importância do fornecedor dentro do seu negócio. Depois ele vai fazer o quê? Ele vai mostrar para este fornecedor qual é o estoque calculado como estoque ideal. Nesse caso, nós temos que o estoque ideal é de 1.395 itens, compare com o que há em estoque verdadeiro de 2.300 itens, e o estoque ideal desse fornecedor é estimado em R$55 mil aproximadamente. Ou seja, como é que ele chegou na conta desse estoque ideal? Esse estoque ideal é definido a partir da estratégia que você anteriormente já fez, né, que é definir para cada produto qual é a quantidade ideal em estoque e qual é a quantidade mínima em estoque. Então, neste caso, o estoque ideal está sendo mostrado como R$1.300, quando, na verdade, você tem 2.400. Isso mostra que, especificamente neste caso, a gente tem um nível de estoque acima do estoque ideal. E aí é que entra um negócio interessante. Apesar de termos um nível de estoque acima do estoque ideal, que foi definido na estratégia de estoque desta loja, o que acontece? A gente poderia supor, já que eu estou com R$2.300, perdão, 2.300 unidades, quando eu precisaria ter só 1.300, então, naturalmente, eu não vou precisar comprar nada, porque eu tenho mais estoque do que eu preciso. Não, infelizmente, isso não é verdade. Vejam que eu tenho aqui uma indicação de que há 29 itens que estão necessitando de reposição. Ou seja, mesmo eu tendo um estoque acima do estoque desejado, eu tenho 29 itens que estão necessitando de reposição, que me gerariam, neste momento, um pedido com 71 unidades desses 29 itens, no valor de R$3.800. Ou seja, eu tenho mais estoque do que eu preciso, falando globalmente, mas ainda assim eu preciso repor alguns itens para que eu não perca vendas na minha loja,
porque tem alguns itens que estão abaixo do estoque. Então, ele mostra que você tem uma necessidade, neste momento, de um capital de giro para repor esse estoque de R$ 3.800 aproximadamente. Ou seja, mesmo eu tendo um estoque de 81 mil contra um estoque de 54 mil, que seria considerado o ideal, eu ainda tenho uma necessidade de repor R$ 4.000, certo? Aí ele mostra uma outra informação importante que está ligada a essa questão da reposição, que eu tenho 7 desses 29 itens que estão em ruptura de estoque. Ou seja, 7 itens desses 29 que ele listou como necessários para reposição, neste momento estão esgotados na minha loja. Então, o que a gente define como ruptura de estoque? Ou são os itens que neste momento estão sem estoque, mas ele deveria ter em estoque. Por que eu digo que deveria ter em estoque? Porque eu tenho uma quantidade mínima definida para ele, esse item não está fora de catálogo e ele, neste momento, está zerado. Então, eu tenho 7 itens aqui neste momento, apesar de ter um estoque maior do que o desejado, eu tenho 7 itens que necessitam de reposição. Por outro lado, eu tenho 145 itens que têm mais estoque do que eu precisaria ter, que é justamente o que causa essa diferença entre os 81 mil e os 54 mil. Esses 145 itens me geram uma quantidade excedente de 1.041 peças e R$ 30 mil de excesso de estoque calculado. Ou seja, vejam que eu tenho 30 mil reais, tem quase 31 mil reais de excesso de estoque e ainda assim eu preciso gastar mais 4 mil reais para repor alguns itens especificamente, certo? Outra informação super relevante neste momento ele mostra quantos itens estão com a quantidade negativa, que nesse caso está 0, porque mostra que a gestão de estoque nesse negócio está bem organizadinha, porque isso é um dos indicativos da qualidade da sua gestão de estoque. Quando você tem itens negativos é porque alguma coisa errada tem, né? Então, isso aqui mostra o que eu falo, que às vezes a gestão de estoque bem elaborada, ela é capaz de liberar o seu capital de giro. Porque, veja, apesar de eu ter 30 mil reais aqui super estocado, ainda assim eu vou necessitar de um capital de giro adicional de 4 mil reais para repor o estoque só desse fornecedor. Por último, na última linha, também uma informação interessante, ele mostra desses itens desse fornecedor, quantos deles fazem parte do perfil A, quantos fazem parte do perfil B, quantos fazem parte do perfil C. Lembrando, o que é esses itens perfil A, perfil B e perfil C? São os itens, de acordo com a classificação ABC que o sistema faz, que neste caso, a classificação é da seguinte forma. 50%, os itens que representam 50% do faturamento, a totalidade de 50% dos faturamentos são os itens de perfil A. Aí os 30% adicionais perfil B e os 20% adicionais os perfil C. O perfil D aqui nesse caso é uma especificidade, são itens que não são nem A, nem B, nem C, porque não tiveram vendas num determinado período, no período em que foi analisado esse ranking. Ou seja, aqui eu tenho informação de que esses 283, eu tenho 44 itens que são entre os principais itens da loja, 93 itens que são os itens intermediários e 141 itens que são os itens, vamos dizer assim, menos importantes desse fornecedor. Eu dei exemplo de um fornecedor, mas isso aqui está longe de ser um caso isolado. Eu peguei um outro fornecedor aqui, só para vocês terem uma noção, onde você vai ver coisas parecidas. Vejam aqui, no caso, eu estou vendo agora a Premier. De novo, isso aqui é um caso real. Eu tenho um estoque de 79, também tem uma questão de super estocagem aqui. Tenho 79 mil reais, quando eu precisaria ter estimados 60 mil. Vou precisar fazer uma reposição de 9 mil reais, certo? Para repor 45 dos 277 itens desse fornecedor, ainda que eu tenha um excesso de estoque de em torno de 30 mil reais. Ou seja, olhando essa tela, a gente tem uma bela noção. É claro, eu vou detalhar algumas coisas dessa tela lá na frente, que agora a gente vai mostrar na prática isso, como é que a gente chega nessa tela, o que ela tem exatamente. Mas olhando essa tela, a gente tem num único local uma noção geral da qualidade do estoque para este fabricante.
Vamos ver na prática isso funcionando? Vamos pegar aqui o nosso sistema, e agora eu já não estou mais num sistema real, eu estou num sistema fictício, então os números em si aqui são menos importantes, e é mais importante o conceito em si. Então vamos olhar, como é que eu chego nessa tela para começo de conversa? Eu abro o meu Solaris Cloud, né, a tela de produtos, venho em cadastro de fornecedores. No cadastro de fornecedores, eu escolho o fornecedor que eu quiser, nesse caso aqui eu estava mostrando o Royal Canin, mas pode ser qualquer fornecedor que tiver cadastrado, obviamente. Eu vou pegar Royal Canin mesmo. Escolho aqui e escolho a opção raio-x da Royal Canin. Quando eu escolho a opção raio-x da Royal Canin, ele vai mostrar exatamente aquela tela para a gente. Então, de novo, aqui, a quantidade de itens em estoque, os itens em catálogo, etc. e tal. Só que ele não vai mostrar só informações genéricas. Na verdade, ele vai além disso, né? Ele vai fazer o seguinte. Por exemplo, ele mostra que eu tenho 67 itens que precisam de reposição. Quais são esses itens? Quais seriam esses itens que precisam de reposição? Eu preciso entrar em outro lugar para obter essa informação? Não. Eu posso clicar aqui na aba Pedido, que é a sugestão de pedido que ele vai fazer, onde ele vai mostrar para mim quais são esses 67 itens que necessitam de reposição. Estão aqui os 67 itens. Tá? Onde ele vai mostrar para cada item os dados do item, né? O perfil que esse item tem dentro da loja hoje, qual é o estoque ideal, qual é o estoque atual do item, nesse caso aqui desse primeiro item nós temos 4 unidades, o mínimo está definido como 9 unidades e o ideal está definido como 11 unidades. Bom, se o meu ideal são 11 e eu tenho 4 no estoque, eu precisaria comprar 7 unidades para fazer a reposição desse pedido, gerando um valor de R$ 301 no pedido, tá bom? Isso ele vai fazer para cada um dos itens e aqui eu vou ter rapidamente uma informação de quais são os itens que precisam ser repostos. Da mesma maneira, ele me mostra aqui que eu tenho itens que estão com excesso de estoque. Eu preciso tomar muito cuidado com esses itens, especialmente numa pet shop, onde pode acontecer de eu perder itens por validade e aí eu tenho um prejuízo bastante grande. Então, o que eu preciso fazer? Preciso identificar rapidamente quais seriam esses itens que estão em estoque para verificar se eu tenho alguma necessidade de promover esses itens de alguma forma para acelerar a venda deles. Como é que eu faço isso também muito rapidamente? Basta clicar na aba Excessos, que ele vai mostrar para mim também o item, qual é o meu estoque atual e qual é o estoque ideal. Então, ele vai indicar para mim qual é o excesso de estoque que eu tenho e vai estimar quanto que eu tenho de estoque baseado no preço de custo mais recente do item. Então, por isso que eu vou chegar num valor, nesse caso aqui, 268 unidades, que geram um estoque em excesso de mais ou menos R$ 6.700. Então, eu tenho não só a informação totalizada aqui, mas eu consigo rapidamente ver a informação do excesso de estoque. Idem para o caso de ruptura. Por exemplo, eu tenho 9 itens que têm uma necessidade imediata de reposição, porque esses itens nesse momento estão esgotados. Ou seja, se um cliente entrar na loja procurando qualquer um desses 9 itens, ele vai sair sem ser atendido. Que itens seriam esses? Eu só clicar no botão Ruptura, na aba Ruptura, perdão, e ele vai mostrar para mim quais são os 9 itens, vai mostrar qual é o estoque mínimo de cada um desses itens, o estoque mínimo e o estoque ideal. Ele não está mostrando estoque aqui, porque o estoque no item de ruptura é naturalmente 0. Tá bom? Então, o que mais? Um detalhe muito interessante. Quando eu faço essas análises todas, e aqui é uma parte muito interessante que eu ia comentar, é o seguinte. Essas análises que eu estou mostrando, todas essas análises, elas podem ser feitas para o conjunto de lojas, para quem tem mais de uma loja na rede, ou elas podem ser feitas individualmente. Por exemplo, no nosso caso aqui, sempre que eu entro no raio-x, ele mostra o conjunto de lojas. Então, ele mostra aqui, por exemplo, Royal Canin, todas as lojas. Então, esse aqui é o meu panorama geral da Royal Canin dentro da minha rede. Não importa se a rede tenha 2 lojas, se tenha uma loja e um depósito, se tenha 10 lojas, se tenha 25 lojas com centro de distribuição. Isso aqui ele vai me mostrar o geral. Mas se eu quiser ver especificamente uma determinada loja, eu posso indicar o código dela aqui, por exemplo, o código 02.
E aí, nesse caso, ele vai me mostrar especificamente as informações para o item 02. No meu caso aqui, nessa informação aqui, acho que está quase igual, porque eu tenho poucos itens na loja 1, eu tenho 14 unidades de estoque na loja 1 e muitos itens na loja 2. Então, basicamente, o painel geral é o painel da loja 2, certo? Bom, em linhas gerais, isso mostra que as informações todas, né? Vamos lá, vamos ver aqui, eu já vi que tem algumas perguntas aqui. Vamos lá, vamos ver o que temos de perguntas aqui. A Luísa está perguntando se essas visões podem ser exportadas para Excel. Não, neste momento não, Luísa. Nesse momento essas visões não são exportadas para Excel. De repente pode ser uma melhoria que a gente pode pensar para o futuro. Se tiver algum item de estoque negativo, ele é considerado ruptura? Não. A gente não considera o item em estoque negativo como ruptura. Por quê? Porque o item que está com estoque negativo, por definição, é um item que você não pode confiar na informação. Não dá para você afirmar que o item que está indicado no seu estoque com uma quantidade de -9, ele esteja zerado, porque -9 não existe, né? Não existe, como a gente não vende antimatéria, não existe um item que esteja a quantidade de -9. Então, a gente simplesmente despreza essa informação, porque a gente considera ela como não confiável. O -9 pode significar que ele esteja zerado, mas também pode significar que você já recebeu uma compra desse item, que você tem 3 no estoque, mas por algum motivo você não registrou essa compra. Então, como a informação negativa ela não é de forma alguma confiável, a gente não considera aí ela como itens em ruptura. Quando a gente mostra os itens em ruptura, a gente mostra realmente os itens que estão com estoque zerado apenas. Tá bom? A necessidade de reposição. A necessidade de reposição, ela sempre vai... Na verdade, a Renata está me perguntando aqui, acho que vocês não viram essa pergunta porque ela acabou mandando no privado, mas não tem problema, eu falo para vocês. Para qual período? Para qual período? Na verdade, quando a gente fala de necessidade de reposição, ela não é para um período especificamente. A necessidade de reposição, ela é para repor o estoque para aquilo que você considera o ideal. Então, a resposta para essa pergunta é: depende de para quanto foi que você planejou o seu estoque. Quando você define o seu estoque mínimo e o seu estoque ideal, aí sim você pode dizer, não, o meu estoque ideal, eu estou planejando ele a partir da minha média de vendas, a partir de N fatores, eu estou planejando ele para durar 30 dias. Então, você definiu o seu estoque ideal para 30 dias. Então, nesse momento, a sua reposição vai ser para um estoque ideal calculado para 30 dias. Se, por outro lado, você calculou o seu estoque ideal para aguentar 15 dias, porque a sua política de estoque foi diferente, você mudou ela, neste caso, a sua necessidade de reposição vai ser para repor até o estoque ideal, que durará 15 dias. Entendeu? Se os dados... Aí o pessoal da Petmar está perguntando para mim se esses dados são influenciados pela colocação do item fora de catálogo. Sim, eles vão sim ser influenciados. Por quê? Porque, por exemplo, quando a gente considera que um item está em pedido de reposição, se o item está fora de catálogo, ele não vai ser considerado como um item passível de reposição. Porque um item que já não está mais no catálogo significa que você não vai comprar ele de novo. Então, ele já não vai tentar repor esse item. Da mesma maneira, se um item está fora de catálogo e ele chega no estoque zerado, a gente não considera ele como situação de ruptura de estoque. Então, ele não vai aparecer aqui na lista de ruptura. Por quê? Ora, é esperado e até desejável que os produtos que estejam fora de catálogo, eles em algum momento tenham o seu estoque zerado. Isso não é ruim, porque você não quer ficar com o item no estoque eternamente. Então, se ele está fora de catálogo, ele não é considerado como item ruptura e também não é considerado como item para pedido de reposição. Tanto assim que se a gente fizer uma conta aqui, ó, olha que interessante. Se eu parasse para pensar que o estoque ideal é 36 mil e o estoque atual é 30, eu peço a diferença entre um e outro, 36 mil menos 30 dá 6 mil. Então, deveria pensar que eu tenho um estoque
Bom, nesse caso aqui vai acontecer, porque eu não tenho nenhum item fora de catálogo, né? Mas nem sempre o valor de acesso do estoque é a diferença entre o estoque ideal e o estoque, porque ele considera diferente se o item está fora de catálogo ou não. Tá bom? A Luísa fez uma pergunta interessante, que é justamente o assunto que a gente vai falar daqui a pouquinho. Já vou responder isso para você, Luísa, que é a seguinte. Se quando ele considera todas as lojas, ele considera o total dos itens mínimos, ideais, isso é muito boa pergunta, porque a gente vai falar sobre isso já já. Tá. A Renata fez uma pergunta aqui para mim também, dizendo assim, se esse cenário é o atual do dia, o período de venda será sempre 12 meses flexíveis, e isso. Na verdade é assim, esses 12 meses é sempre os últimos 365 dias, né? Então é claro que se você pegar a venda hoje, eu estou vendo o que vai ser mostrado é de hoje para 365 dias. Então vai ser como se fosse uma média móvel, né? Amanhã o resultado já vai ser um pouquinho diferente, mas eu sempre vou estar vendo os últimos 365 dias. Então são sempre os últimos 12 meses do momento em que você entrou na tela, né? O objetivo disso é que você não tenha a nossa intenção ao fazer essa tela é que fosse uma tela extremamente ágil, ou seja, vocês viram que eu não precisei dar nenhum parâmetro para entrar nela. Eu simplesmente cliquei no botão raio-x e ele me mostrou o raio-x. Então, é para evitar que você tenha que ficar colocando muitos parâmetros para obter a informação que você quer. No nosso caso, especificamente, como eu disse, todas essas informações elas já estavam no sistema, em algum ponto do sistema. O que a gente fez foi reunir elas de uma maneira extremamente rápida para se conseguir. Tá bom? Então, essa média de 12 meses ele é definido por padrão, né? Mas ele sempre vai considerar a média, os últimos 12 meses de forma móvel. Tá bom? Agora, vamos considerar a resposta da Luísa, que é exatamente um ponto que eu tinha marcado aqui, que é o poder da escala. Essa tela é importantíssima para quem tem um depósito externo ou para quem tem uma rede de lojas, por exemplo. Por quê? Esse é o grande ponto. Vamos dar uma olhada aqui, vamos voltar agora para dados reais, tá? E olha que interessante, eu estou vendo o mesmo fornecedor na mesma loja, no mesmo momento. Então, olha que interessante aqui esse caso. Eu tenho aqui, por exemplo, Royal Canin, certo? Olhando a loja 1. Eu peguei e filtrei a loja 1. Ele vai mostrar que eu tenho 283 itens, para a gente ver que é o mesmo fornecedor. Se eu mostrar aqui na loja 2, são 283 itens também, tá? E na loja, e no resumo da loja, 283 itens. Ou seja, estou falando exatamente do mesmo fornecedor. Olha o que acontece. Quando eu pego aqui a loja 1, eu tenho 283 itens, tá? Tenho 647 unidades em estoque e tenho 62 itens para reposição. Ou seja, se eu for considerar apenas a loja 1, eu preciso repor 62 itens, certo? Se eu pego a loja 2 dessa mesma rede, e eu peguei só peguei 2 lojas para dar o exemplo, eu tenho necessidade de repor 14 itens, certo? Ou seja, eu tenho aqui o estoque, aqui eu estou vendo, nesse caso, os dados referentes à loja 1. Então, quando eu vejo, nesse caso, o estoque, é o estoque que eu tenho na loja 1, o valor do estoque é o valor que eu tenho da loja 1, o estoque ideal é o estoque ideal calculado para a loja 1 e assim por diante. A ruptura é a ruptura da loja 1, o estoque negativo, se tiver, vai ser o estoque negativo da loja 1, ou seja, tudo relacionado à loja 1. No momento em que eu mudo para a loja 2, eu tenho 62 itens necessários à reposição. Aí, se eu mudar para a loja 2, eu tenho mais 14 itens para repor, certo? Que daria 62 mais 14, eu teria lá 76 itens no total para reposição. Quando eu pego esta mesma análise e faço para a rede inteira, em vez de ter 76 itens para reposição, o que eu vou ter? Eu vou ter 29 itens. Caiu brutalmente a minha necessidade de compra. Por que caiu a minha necessidade de compra? Porque eu tenho itens que estão, neste caso, necessários para reposição na loja 1, mas que eventualmente estão sobrando na loja 2 ou em qualquer outra loja da rede, que aqui não peguei todas as lojas da rede. Então, quando eu compro pensando numa rede de lojas, a minha necessidade de reposição ela vai ser muito menor, desde que eu tenha uma política, claro, de rebalancear o estoque das lojas dentro da rede. Então, se eu tenho essa possibilidade de fazer o rebalanceamento do estoque, eu consigo ganhar. Esse é o ganho de escala que você tem quando você aumenta
de uma loja para uma rede de lojas, mostrado matematicamente, mostrado aqui na prática mesmo, porque a gente sempre fala do ganho de escala, e às vezes a gente não vê o ganho de escala. Esse aqui é o ganho de escala, ou seja, em vez de eu ter que repor 76 itens, eu tenho que repor 29. Olha que interessante, olha os valores de reposição. Se eu fosse comprar só para uma loja, eu teria que gastar R$9.000 para repor. Se eu fosse comprar para a segunda loja, mais perto de R$1.000, ou seja, teria perto de R$10.000 de reposição. Quando eu considero o total da rede, eu caio de R$10.000, e olha que a rede tem outras lojas aqui. Eu peguei só duas, mas a rede tem mais do que duas lojas. E aí o que acontece? Mesmo assim, eu caí de R$10.000 para R$4.000. Então, a minha necessidade de capital de giro é bem menor quando eu considero a compra para a rede. Então, é fundamental quando a gente olha esse estoque que a gente tenha essa visibilidade. E agora, entra uma questão também que agora eu vou mostrar na prática, que eu disse em todas as nossas comunicações, que seria possível elaborar um pedido de reposição de estoque em menos de 60 segundos. Então, eu falei, será que é possível mesmo? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pedido de reposição e vamos cronometrar para ver se é mesmo possível fazer isso? Vamos lá. Eu vou abrir o cronômetro aqui. Vamos deixar ele ligado aqui. Deixa eu zerar ele. Como é que eu zero esse cronômetro? Nem sei, nunca usei ele. Zerei. Certo? E vamos fazer um pedido de reposição do zero e vamos ver se é possível mesmo fazer um pedido de reposição em menos de 60 segundos. Eu vou ligar ele. Não preciso nem ter pressa, posso até ficar conversando um pouquinho com vocês antes aqui. Vou entrar no sistema, vou sair dessa tela aqui, para não dizer que eu já estava lá. Vou entrar de novo nela. Então, vamos entrar no cadastro de fornecedores. Vamos escolher o fornecedor que eu quero. Vamos supor que seja Royal Canin. Royal Canin. Pesquisei. Cliquei no raio-x. Olhei o meu pedido de reposição. Clico na aba Pedido. Aqui embaixo eu tenho um recurso para transformar essa lista num pedido rápido. Então, eu digo para que loja que eu quero faturar esse pedido. O status que eu quero colocar nele, se eu quero que ele seja em elaboração. Qual a tabela que eu vou usar para gerar o pedido? Dou o nome do pedido. Teste de pedido. Clico no botão Criar pedido rápido. Ele vai transformar essa tela num pedido. Vou olhar o meu cronômetro de novo e vejo que eu ainda não cheguei nos 60 segundos. Ou seja, é possível, a partir dessa tela, gerar um pedido rápido em função daquelas informações. Eu posso gerar esse pedido, ele está pronto aqui. Eu coloquei ele em elaboração porque se eu quiser alterar pontualmente alguma coisa, eu ainda posso vir aqui e fazer alguma alteração, algum ajuste de algum dos itens ou não. Se eu quisesse, eu poderia já ter colocado um pedido diretamente como elaborado. Isso tudo em menos de 60 segundos e agora a gente mostrou cronometradamente que eu fiz isso tudo em 56 segundos. Tá bom? Por isso que eu prometi para vocês que ia fazer em menos de 60 segundos e realmente são menos de 60 segundos. Um negócio interessante é o seguinte, vocês viram que isso é uma coisa muito interessante para quem vai, de novo, para quem tem mais de uma loja ou para quem tem um depósito. Eu fiz um pedido, deixa eu voltar lá no pedido. Eu fiz um pedido considerando a demanda de todas as lojas, ou seja, o pedido menor do que o que seria necessário se eu estivesse pegando um pedido loja por loja, mas na hora de faturar, eu escolhi para ele faturar para uma determinada loja, que é claro, porque quando eu faço um pedido, eu tenho que mandar ele cobrar em algum lugar e eu botei numa determinada loja. Isso é muito interessante, eu não sei se a Ana Beatriz está aí, da Belay, ela tinha se inscrito, mas não sei se ela está por aí agora, mas isso é muito interessante, por exemplo, para quem tem um centro de distribuição ou um depósito, por quê? A Ana está aí, ela está falando que está aí. Então, Ana, lembra que na apresentação da semana passada, quando a gente estava falando na Semana da Ação, você me perguntou se a gente conseguia elaborar o pedido considerando um depósito. Sim, você consegue. Por quê? Quando você calcula o estoque mínimo, de acordo com a demanda da loja, você pode calcular usando a demanda da loja é X. O depósito, ele não tem vendas, então o depósito em si, que seja um depósito, seja um centro de distribuição, ele não tem uma demanda de vendas dele. Então, ele tem estoque, mas não tem demanda.
Quando você usa essa tela, que ele considera o estoque total, ele considera o estoque do depósito mais o estoque da loja. Mas a demanda, que é o estoque ideal, no caso, ele só considera da loja. Por quê? Porque no depósito você não definiu um estoque ideal. Então, você considera o estoque total, mas a demanda das lojas. Então, você pode elaborar um pedido considerando a demanda geral da sua rede, seja ela só uma loja mais um depósito, ou seja, uma rede grande que tenha um centro de distribuição. Entendeu? Então, agora respondendo com um pouquinho mais de clareza aquilo que você me perguntou na aula passada. Gente, eu realmente, assim, eu gostei muito de ter feito essa tela, assim, foi para mim uma alegria bastante grande fazer essa tela, e eu espero que vocês deem o uso que pode ser aproveitado dela. Alguém quer perguntar alguma coisa? Querem fazer algum comentário que não tenha respondido ainda? Não sei se eu consegui responder a todas as perguntas. Enfim, era isso que eu queria mostrar, era uma coisa muito rápida. Obrigado, Clarissa. Eu realmente achei que ficou bem prático de usar, bem simples e de uma maneira bastante objetiva. Falta responder a pergunta da Luísa. Deixa eu ver, se eu não respondi. Vamos lá. Na visão, todas as lojas, ele considera a soma dos ideais e mínimos definido a loja. Perfeito. Podemos ter um item que está em ruptura em apenas uma loja, mas não na visão consolidada. Isso vai aparecer na ruptura de todas as lojas ou só na visão específica da loja? Vamos lá. Quando você considera, por exemplo, tem uma diferença aqui entre a ruptura e o estoque negativo. Quando você considera o estoque negativo, ele sempre considera, aqui nesse caso dessa apresentação aqui, não tem nenhum item com estoque negativo. Mas se eu tiver o estoque negativo aqui, ele vai mostrar, por exemplo, aqui, mesmo que eu esteja olhando a rede de lojas, ele vai mostrar tudo que tem estoque negativo e vai mostrar em cada loja o que está em negativo em cada uma das lojas. Então, no caso do negativo, ele mostra individualmente, mesmo que você esteja vendo o panorama geral. No caso da ruptura é diferente. No caso da ruptura, se você estiver olhando o panorama de todas as lojas, ele vai considerar a ruptura do geral, porque ele vai considerar, neste caso, ele precisa dizer para você o que você não tem na rede de lojas, porque esse sim precisa de uma atenção imediata para reposição. Se você tem uma mercadoria que não tem numa loja, mas tem na outra, e está olhando a rede geral, ele não vai mostrar isso como ruptura de estoque, porque você tem a possibilidade de remanejar se for o caso. Então, neste caso, a ruptura de estoque, você só vai conseguir ver quando você olha individualmente. Quando você olha o conjunto, você vai ver a ruptura também do conjunto. Então, ele não vai considerar, se eu tenho uma loja que tem a mercadoria e a outra não tem, e você estiver olhando a rede de todas as lojas juntas, ele não vai considerar como ruptura de estoque. E não deve mesmo. A ideia é que não mostre mesmo, porque aí ele vai mostrar para você só aquilo que na rede inteira está faltando. Entendeu? Mas quando você olha individualmente, aí sim ele vai mostrar a ruptura individual. Tá bom? Se tem uma visão de sugestão de remanejamento entre lojas. Sim, tem. Assim, não exatamente essa, mas a gente tem recursos onde você tem aqui a possibilidade, que é a tela de transferência, onde você faz a sugestão de transferência. Então, por exemplo, aqui, ó, nas movimentações de estoque, quando você gera um pedido de transferência, o que você faz é exatamente isso. Você mostra, quando você adiciona um pedido de transferência, você tem uma opção aqui que é a opção de sugestão. Aqui no caso aqui eu tenho que colocar da loja 1, por exemplo, para a loja 2. Esse é um recurso que inclusive acho que vocês usam bastante na rede de vocês, Luísa. E aí sim, você vai fazer, ele vai sugerir para você o que você precisa transferir de uma mercadoria para outra, considerando o quê? Considerando o que está sobrando num lugar e faltando no outro. Então ele faz essa sugestão de pedido de transferência também, para você poder remanejar. Não tem uma tela com essa visão. Posso até estudar se tem alguma coisa que a gente possa fazer para dar uma visualização naquele formato de dashboard também. Não me ocorre agora como é que a gente poderia fazer isso, mas me comprometo a dar uma estudada sobre esse tema também. Me dar uma debruçada nele para ver o que é possível fazer em cima disso. Mas você já tem sim um recurso no sistema onde você gera um relatório de sugestão
e ele vai mostrar todos os itens para você que estão sobrando no lugar e faltando no outro para tentar suprir essa necessidade, para ficar sem ruptura. Tá bom? O que mais? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Legal, obrigado, o pessoal que está elogiando. Eu fiquei muito orgulhoso também, fiquei feliz. Bom, acho que não temos mais nenhuma pergunta, gente. Hoje foi um assunto bem rapidinho, mas assim, é engraçado, né? Foi rapidinho, mas foi muito importante. Realmente falei, isso eu tenho que mostrar numa apresentação especial, porque esse é o tipo de recurso que não pode simplesmente ser colocado no sistema e não ser mostrado ele, dada a importância que tem na possibilidade de gerenciamento das lojas.